porra é essa? Então, a ideia aqui não é uma entrevista, é um papo, uma conversa. Século XXI como perspectiva e 2018 como encruzilhada dessa porra, dessa perspectiva. Eu quero falar sobre os delírios utópicos desse planeta, desse mundo tal e que rumo essa porra toda tá tomando, entendeu? Pensar um pouco, fazer um zoom out, olhar de uma distância mais ampla tudo que está acontecendo e tentar decifrar para que lado nós estamos indo, a humanidade e depois o Brasil, e depois o ano 2018, essa puta confusão que a gente está vivendo. O que você acha dessa visão ampla, olhando para isso tudo assim, desse ponto de vista assim? Olha, eu acho que nós estamos vivendo uma grande crise de civilização que poderá significar o fim da nossa espécie humana. Porque há várias ameaças letais, quer dizer, mortais, que pesam sobre a Terra. Primeiro, as armas nucleares, químicas e biológicas, que podem destruir o planeta por 25 formas diferentes. Segundo, nós não estamos entrando no aquecimento global, estamos dentro. E já agora, devido a esse aquecimento, estão desaparecendo por ano, segundo grandes biólogos como Wilson, que é o maior deles, entre 70 e 100 mil espécies de seres vivos. Terceiro ponto que é fundamental é a escassez de água potável em grandes regiões da humanidade. Isso pode levar nos próximos anos uma imigração de mais de 100 milhões de pessoas, que vai desestabilizar politicamente as nações, levar a guerras para ter acesso a fontes de água potável. E por fim, eu acho que é extremamente perigosa a nova Guerra Fria entre Estados Unidos e China. Começou já com uma guerra comercial, onde estão implicados bilhões de dólares. Os grandes historiadores, como Johnson, como Toynbee, dizem quando começam guerras comerciais entre potências, elas vão num crescendo até se transformarem em guerras reais com grande letalidade. Só que a guerra agora não é possível. E se ela ocorrer, vai significar o fim da espécie humana e da vida principal nesse planeta. Então, o cenário é dramático. E o imperador do mundo, que é Donald Trump, analisado por 1.300 psiquiatras, constataram que ele tem grave distúrbio psicológico. É um homem enlouquecido. Então nós não sabemos como ele joga. Nos 2 anos de governo ele já disse 3.000 mentiras, por uma grande instituição que mede as mentiras que são propaladas. Olha, uma vez perguntaram ao Saramago, o grande escritor, falando dessas coisas. Alguém gritou: Saramago, você é pessimista. Eu respondi: eu não sou pessimista. A realidade é que é péssima. Do ponto de vista mexicano, que porra, porque o México está num lugar absolutamente louco do século XXI, com a sua fronteira ali. Que porra é essa que está acontecendo? Olha, o que acontece é que a história política do México é muito estranha por causa de um partido, né, do PRI. O PRI já foi tudo. O PRI é um partido camaleão, que já foi de esquerdas, e já foi de direita, já foi quem trouxe o neoliberalismo no México, né? Quem implantou o neoliberalismo em 82 foi o PRI, o mesmo PRI que nos anos 70 tinha sido, entre aspas, populista, né? E que tinha sido muito conservador de direitas nos anos 50. Ou seja, ela é um partido que, na verdade, para se manter no poder, é capaz de mudar e de virar qualquer coisa. É o nosso PMDB aqui. Exatamente. É mais ou menos a mesma coisa. Agora, um partido claramente definido como de esquerda nunca governou o México, com um programa de esquerda. Como que dá para ter de esquerda no México, né? Vamos falar, vamos concordar que também o López Obrador, candidato de Morena, é o nome do partido,
ele teve que fazer algumas alianças que são bastante questionáveis em termos ideológicos, né? Ele acabou fazendo uma aliança com um partido não só de direitas, inclusive de ultradireita, né? Que é o chamado PES, Partido de Encontro Social. E ele está dando uma representatividade no Congresso para esse partido, através dessa aliança. Agora, ele está depois de fracassar 2 vezes tentando chegar no poder, fazendo essas alianças, achando que agora, dessa vez, precisa dessas alianças para poder conquistar o poder. Então, é uma esquerda pragmática nesse sentido, com um programa que tem algumas coisas interessantes, eu acho, mas que também tem uma parte perigosa que eu acho que a gente vai ter que ficar de olho e cuidar muito, porque ele tem algumas posições muito conservadoras, por exemplo, em termos de direitos das minorias, né? Que assim, o Brasil tem uma importância no mundo em 2 questões fundamentais da cultura mundial, que é futebol e música. Tem um papel do primeiro time nessas 2 coisas, que são as coisas mais populares do mundo, assim. O que você acha que isso pode significar para o Brasil do século XXI? O Brasil do século XXI é uma incógnita, porque o Brasil ele dá sinais ambivalentes sobre ele mesmo, né? Por um lado, o Brasil é uma experiência coletiva original capaz de oferecer modelos de convivência, de criação, de versatilidade, de adaptação de uma vida cheia vamos dizer, do apetite de viver, né? Hoje, um grande acontecimento do Brasil dos últimos tempos é que essas periferias se mostraram como fazendo parte do centro. Elas têm uma expressão cultural que vem das periferias e tem se mostrado de várias formas, na música, na literatura, na participação na vida do país e tal. Agora, tem a longa história dos donos do poder, que são os donos das instituições e fazem com que elas amarrem as imensas potencialidades. Então a gente está vivendo, nesse momento, encruzilhadas. Não, mas essa encruzilhada é justamente o X da história, né? É a crise... E sem a crise não há mudança possível. O meu questionamento pessoal, que eu estou jogando para você aqui, é o seguinte: o que ganha? Porque isso que você falou é o que Darcy dizia, né? O Brasil é o melhor lugar do mundo, não sei o que, para tudo, não sei o que, mas tem uma elite, filha da puta, não sei o que. Aonde que quem ganha o que nessa batalha? Esse Brasil que continua vivo, é uma coisa incrível isso. Esse Brasil que continua vivo e potente, e ao mesmo tempo essa elite babaca. Então essa pergunta, né, ela não está respondida, está em questão, é isso que não está resolvido absolutamente, e portanto é uma luta, é uma batalha, né? E que seja uma batalha não destrutiva, no sentido de uma batalha que só sirva para confirmação do que sempre esteve, né? Então, como o país tem que dar um salto, esse salto é um salto social, um salto político, no qual a cultura tem um papel fundamental. Eu acho que a cultura ganhou uma dimensão política no Brasil que sempre teve, mas porque ela é aquela que diz as possibilidades de uma grande transformação. É ela que carrega isto, eu acho. Estou interessado em ver como a lógica do capital pode ser quebrada. Deixa eu te dar um exemplo de uma das coisas que o Banco Palmas está fazendo em Maricá, que é do Rio de Janeiro. O Washington Quaquá, que hoje é presidente do PD do Rio, era prefeito de Maricá. Eles tinham lá uma moeda social, a Mumbuca. O que ele fazia com esse dinheiro? Ele distribuía a Mumbuca para um grupo. Ele queria universalizar isso. A renda mínima cidadã faz parte do projeto de Maricá, distribuir dinheiro, distribuir Mumbuca para todo mundo, digamos assim. O que ele fazia? A Mumbuca só era aceita no pequeno comércio.
não era aceita no supermercado, porque eles não credenciavam o supermercado para trocar aquilo. Ou seja, ele fortaleceu o pequeno comércio, distribuindo mumbuca para as pessoas que gastavam lá e conscientizou politicamente a comunidade em relação ao que estava fazendo. E os pequenos comércios passaram a pagar imposto e ele se recebia de volta o dinheiro que ele estava colocando em forma de imposto. No fundo, um raciocínio muito próximo da ideia do Bolsa Família, que o Lula sempre dizia, dá dinheiro para o pobre, que o pobre vai gastar dinheiro. Só que ele gastava seletivamente, de uma forma que a burocracia do Estado se organizava. Agora, eu defendo que vão aparecer experiências radicais de cultura digital em pequenos municípios, onde o cara tope perder o controle do jeito que o controle sempre foi pensado no século XIX e no século XX, para um controle horizontal e a possibilidade de que a informação em tempo real, o Big Data funcione de um jeito utópico e não distópico. O Big Data como elemento de construir a possibilidade de uma felicidade, de uma economia muito mais horizontal e de um processo de decisão horizontal, onde o controle que você estabelece não é um controle de quanto mais eu sei, menos você sabe, mais poderoso eu sou. Isso é real, isso tem um embrião de umas coisas que estão acontecendo no mundo. Os modos de viver estão em ebulição e estão se derretendo. Isso acontece, mas isso não toca o vigor do capital. É esse o meu ponto. Junto com isso, o capital também está se transformando, conseguindo engendrar padrões de concentração como nunca antes, conseguindo engendrar taxas de exploração, margens de exploração do trabalho como nunca antes. Qual a brecha que eu acho viável para um reequilíbrio de forças nessa? Essa brecha se chama exercício da democracia, em termos, inclusive, formais, dentro dos estados, mas estados que saibam se internacionalizar, quer dizer, saibam enxergar que eles precisam ter planos de ação colaborativa muito maior. Vou dar 2 exemplos em que isso se faz necessário. Poderia dar 3. Os exemplos são como regular o fluxo do capital financeiro mundialmente. Apenas uma regulação de ordem multilateral numa instância global seria capaz de fazer frente a isso. Como você pode frear os efeitos nocivos da globalização, se não com a criação de instâncias democráticas, elas também de alcance global? Esse é um exemplo, fluxo do capital financeiro. Segundo exemplo, regulação das corporações que monopolizaram o fluxo de informação no mundo. Veja, quem controla o algoritmo desses grandes conglomerados, Facebook, Google, Twitter, etc. Isso precisa ser controlado democraticamente, de forma transparente, porque as nossas opiniões são governadas por essas máquinas. Nós temos que governar essas máquinas. E só é possível no plano internacional. O terceiro exemplo que eu poderia dar seria a legalização das drogas. Isso só é possível num plano internacional. Não adianta nada você regularizar algum aspecto da maconha na Califórnia ou no Uruguai, porque o fluxo é internacional também. Essa ideia do Trump de botar o muro, usando a questão da maconha como mote, é de uma burrice, é de um grau de loucura. Como é que esse novo governo vai abordar isso, você acha? Ou deveria abordar? Eu acho que um novo governo deveria fazer alianças internacionais, porque também o México sozinho, o que pode fazer diante dessa ameaça? Ele teria que articular uma aliança na América Latina, começando aí, né? E também com a União Europeia, porque agora, por exemplo, a União Europeia ficou também numa posição muito, muito inconfortável diante do Trump, né? Guerra comercial, o Trump saindo dos acordos internacionais. Então dá para fazer uma aliança agora internacional, uma aliança com a União Europeia, com os países da América Central, com os países da América do Sul, para fazer frente para o Trump. Ele quer entrar numa guerra comercial, ele realmente que vai entrar numa guerra comercial com a China, aquilo vai ser muito problemático
E vai ser muito, na verdade, vai ser um desastre para os Estados Unidos também. Só que no curto prazo, ele parece estar cumprindo com o programa que ele prometeu, né? Só que os efeitos no longo prazo para os Estados Unidos vão ser nefastos. Porque o programa tem um apelo populista e a realidade não é essa. Exatamente. O programa, ele tentou conectar com a América profunda, né? Com a América que se sentia traída e esquecida pelos últimos governos. Essa América branca, muito reacionária, totalmente conservadora, religiosa, etc. Racista. E até porque agora você já dá para perceber como todos esses discursos que pareciam que estavam superados, na verdade só estavam caladinhos, porque eles percebiam que não era o momento de falar. E agora que alguém chegou, o Trump nos Estados Unidos, agora o louco do Matteo Salvini na Itália, também com esse discurso, eles começam a perceber, dá para falar agora eu posso falar o que realmente eu acredito. Antes eu ficava calado porque todo mundo ia bater em mim, agora é a minha, né? Esse pensamento, essa ideologia nunca sumiu, ela sempre esteve aí. E o Trump soube conectar com essa América profunda e agora estamos sofrendo, não só nos Estados Unidos, senão no resto do mundo, as consequências, né? Isto é, a forma como nós organizamos o mundo, a nossa relação entre nós, a relação de superexploração da natureza, gerou um caos de tal maneira grandioso e extraordinário em termos de ameaça, que ele pode significar ou um salto de qualidade, e aí o caos não é caótico, o caos é generativo. Toda a física moderna, a física quântica, só para citar um nome, o mais importante que eu considero, um cientista russo, belga, Ilya Prigogine. Ele elaborou a teoria do caos. Mas o caos nunca é caótico. O caos tem uma outra ordem embaixo, que quando ela explode, muda a civilização e começa um outro tipo de história. Então, eu acredito que nós estamos no coração de uma grande crise do modelo de civilização que não dá mais para ser levado avante. Eu quero citar aqui a frase do Bauman, numa semana antes dele morrer. O século XXI pode ser um século de extremo risco, que tem mais problemas do que nós podemos solucionar, que tem mais perguntas do que nós podemos responder. Ou nós nos demos as mãos e caminhamos juntos, ou vamos engrossar aquela procissão que nos vai levar ao abismo. Então a alternativa nossa é darmos as mãos. Eu tô nessa. A coisa do compartilhamento da vida comunitária, de uma nova percepção, ou seja, a solução apontada pela cultura hippie de paz e amor. E a figura de Jesus mesmo, que é uma figura que vai para esse lugar onde ele se dá conta que a consciência humana, porque é muito interessante, Jesus é um personagem de um período de revolução, os hebreus lá estão ali se rebelando contra o Roma que invadiu, né? Eles são oprimidos ali por uma potência externa e eles pensam como se livrar dessa potência, com um problema muito grande, um povo pequeno, uma potência equivalente a, sei lá, a grande potência americana hoje, dominados, então não tinha perspectiva nenhuma. Então eles imaginam como vencer, alguns querem ir para a briga, né? Jesus é um personagem desse, não, a briga ela é quântica, né? Então toda essa linguagem ela já existe ali, pelo amor, por essa revolução que ia fazer as armas derreterem. Os jovens tendem à revolução por uma necessidade de sobrevivência da espécie. Isso está no chip. Quando a pessoa nasce, já tem um chip. Aos 15 anos, você vai fazer a revolução para jogar essa sua cultura para frente, para fazer a renovação das ideias e dos comportamentos e a renovação social de que toda a espécie necessita para se manter viva. Mas, tantas vezes, os jovens, mesmo quando revolucionários, estão apenas repetindo palavras de ordem, sem analisar essas palavras, sem que elas lhe pertençam de fato.
estão repetindo para estar junto com, para estar dentro do, para fazer parte. Não são exatamente fruto de reflexão. E esses jovens, quando envelhecem, e aí o chip acaba, a bateria do chip acaba, a natureza não precisa que os velhos sejam revolucionários. Esses jovens, que em algum momento se consideraram revolucionários, ficam velhos caretas. Sempre foram caretas, na verdade. Eu acho que as pessoas acabam acreditando que depois de uma certa idade você não entende mais as coisas que vêm vindo. Isso é uma coisa que me incomoda, que eu chamo de caretice, essa caretice porque o velho oriental africano é a fonte da sabedoria, sempre foi. Há um respeito. No Brasil, o único lugar que se vê isso é na escola de samba. É incrível isso. Na escola de samba, ou na macumba também, nos ritos afro-brasileiros também o velho tem o seu lugar, é um transmissor da tradição, né? Tem um lugar. Mas será que as pessoas estão envelhecendo mal? Ou quando eram moças e eram igualmente imbecis, a gente não percebia tanto porque eram mais bem embrulhadas, eram embrulhadas para presente. Os jovens são embrulhados para presente. O jovem se cobre de grife e a gente acha que ele está bonito e não percebe a burrice da aderência à grife. Talvez você tenha razão, porque eu não me sinto... Eu sou muito mais perigoso hoje do que eu fui ontem ou sei lá quando atrás. Eu também. Estou mais preparada, estou mais ciente das coisas, estou mais assumida. No aeroporto sempre perguntam, tem objetos perfurocortantes na mala e tal? Eu sempre... Só ideias. Mas eu vivo falando isso, olha que coisa louca. Eu falo isso para a coisa do aeroporto o tempo todo. Se tem alguma coisa perfurante, eu falei sozinho. As pessoas olham para mim, pô, olha que coisa incrível. Somos dois velhos atípicos. Eu considero que tão importante quanto eleger um presidente é eleger representantes, deputados e senadores que possam criar uma base de sustentação de um projeto diferente do Brasil, que tenha compaixão pelo pobre, que respeite a natureza, que respeite a Amazônia, que mantenha as águas puras, que faça justiça mínima social para todos. Então, eu acho que é fundamental escolhermos deputados e senadores que tenham essa sensibilidade, que sejam humanos, que tenham coração e não só cabeça. E isso, para mim, é fundamental, porque um presidente sozinho deverá fazer coalizões que sempre são negócios de toma lá, dá cá, sempre concessões, e isso sempre deturpa o projeto de base. Em política, o que conta é a confiança, não é a inteligência do político. É a confiança que ele consegue irradiar sobre a população, de que ele faz políticas boas para todos, começando pelos últimos e mais invisíveis. Então eu acho que é a única pessoa para mim que tem essa sensibilidade, esse amor entranhável do povo, que se diz um sobrevivente da fome, porque perdeu 2 irmãos morrendo de fome. Diz, eu que escapei de morrer de fome, vivendo preso nessa prisão, eu visitei lá, para mim é quase uma festa. Nunca vivi assim. Uma sala enorme para mim, posso ler, dormir, fazer minha ginástica. Isso não é nada face ao sofrimento que o povo tem, o sofrimento que eu passei pela vida. Então, essa pessoa tem a confiança do povo. As enquetes mostram isso. Então, ela está presa. Eu acho que tem que ter uma pressão nacional, internacional. Ontem eu vi ainda a lista dos mais de 400 celebridades políticas, científicas, de toda a ordem, do mundo inteiro, pedindo a liberdade do Lula. Se ele ganhar essa liberdade e for candidato e ter o direito de ser candidato, nós podemos ter esperança de que ele fará uma política. Ele diz simples. A política é retomar todos os projetos que foram abandonados, fazer o povo trabalhar, ganha seus salários, pode comprar, pode sobreviver
e mobiliza toda a economia e começa a voltar a alegria de viver e trabalhar. Então, devemos trabalhar com o óbvio e não com a sofisticação que o capitalismo cria para fazer o quê? Que 8 pessoas controlem 94% de toda a riqueza mundial. Isso é um absurdo, é uma irracionalidade, uma crueldade para com todas as demais pessoas. Então nós queremos que aqui tenhamos um presidente com uma base de deputados e senadores que tenham coração, que amam o povo, que façam projetos que facilitem a eles a sobrevivência. E a partir deles, abertos a todos, que não queremos fazer algo excludente. Então, eu tenho esperança que isso é possível. Talvez será uma luta muito difícil, mas eu creio que o Brasil é maior do que as crises que ele mesmo está sofrendo agora. Certamente tem gente do mercado que acha muito mais interessante o Lula do que qualquer outro desses que estão aí. O próprio mercado, que precisa de ordem para poder continuar. Mas eu acho que, independentemente da eleição do presidente, nós vamos ter deputados inacreditáveis nesse momento. Eu conheço muitos candidatos, garotada e gente toda que estão entrando com outro espírito. Pela primeira vez tem uma gama de possibilidades de candidatos que estão vindo com esse espírito que nós estamos falando aqui e querendo entrar na luta a partir de um outro patamar, de um outro paradigma mesmo pelo qual ele se candidata. Olha, nesse sentido eu até faço um apelo a todo mundo que escutar. Por favor, pensem bem quando vão escolher o seu representante, deputado e senador, além do presidente, que não seja um vice tão desgraçado como esse que temos. Mas que cuidem de ter representantes que tenham essa nova visão, essa nova consciência, que sejam gente do século XXI e não do século XIX, do puro desenvolvimento material. Não, desenvolvimento humano, onde as dimensões mais humanas de generosidade, solidariedade, como diz Paulo Freire, que a nossa sociedade seja menos malvada e que não seja tão difícil o amor. Acho que deu aqui, genial a nossa conversa aqui, gostei muito. Muito obrigada, eu também gostei dessa conversa. Obrigado. Valeu.